Bom, eu começo já falando, né, que eu falo, o intuito é a gente conversar mais ou menos 1 hora, né? Vocês sabem que eu sou a louca, que eu falo até dormindo, né? Então eu vou tentar me controlar. Mas é isso, essa jornada do despertar rúnico são 4 dias para a gente literalmente se aprofundar um pouquinho nessa magia rúnica, na magia das runas, nesse mundo diferente, nesse mundo para quem já conhece, mas para quem não conhece é um mundo muito especial e eu acho que vale muito a pena, pelo menos esses encontros. Cada um desses encontros eu vou falar um pouquinho, né, sobre runas, sobre história, alguns conhecimentos, mas também vamos fazer magia, meu bem, porque a gente gosta de magia, bebê. Enfim, então eu vou passar alguns estilos de magias rúnicas para vocês. Magia com as runas nórdicas combinadas com a magia natural, afinal somos bruxas, a gente não aguenta, né? Hoje, só para vocês entenderem, eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre como eu conheci esse mundo das runas nórdicas. E também quero começar a introduzir um pouquinho sobre esse mundo nórdico para vocês. E no final, esse primeiro momento, né? Eu quero fazer o nosso ritual de hoje. Eu vou fechar com um ritual um pouco diferente. Não sei se mas bem aqui tem já algum tipo de contato com essas runas. Mas a partir de agora vocês vão ter, e eu faço questão que no final desses 4 dias que estaremos juntos, vocês saiam desses 4 encontros fazendo o básico das runas, que seja para você, porque a runa ela vem não apenas como um oráculo, mas ela vem como um colo. E eu vou falar sobre isso com vocês. E eu gostaria muito que nesses 4 dias a gente conversasse, trocasse bastante, para que vocês saíssem daqui com pelo menos um mínimo de conhecimento e de envolvimento com essa magia tão incrível que são as runas nórdicas. Bom, para começar, para dar aquela assentada na energia, eu vou falar para vocês um pouquinho de como eu conheci esse mundo. Para quem não me conhece, eu sou bruxa de nascimento, eu venho de famílias de bruxas. Por um período eu resisti um pouco a essa questão familiar, né? Adolescência, gente jovem, queria baladinha, queria outras coisas, aquela, né? Mas esse é o meu caminho e é o que eu sempre... É o que eu sou, né? É o que eu sou, foi ótimo. Eu nasci nessa família, não é por acaso. Eu escolhi estar aqui, é a minha missão, é o que eu amo fazer. E hoje eu trabalho com a bruxaria. E nesse caminho, eu conheci as runas nórdicas. E na minha vida, ou escorpiana como sou, intensa, ou as coisas vêm de uma maneira mágica, que você fala, gente, isso é mentira, parece filme. O pessoal que tá aqui, que faz ritual comigo, mesmo o pessoal do online que participa do curso de bruxaria e de outros cursos também, mas principalmente curso de bruxaria, que é o carro-chefe da escola, já participou de alguns rituais online que, acontece uns negócios que você fala, sério, que é magia, só pode ser magia. E isso também acontece bastante nos rituais presenciais. Então, na minha vida, ou as coisas são, nossa, que mágico, que coisa incrível, ou é tapa na cara. Sabe? Aquela coisa, 2 pés no peito do universo, aquela coisa bem deliciosa e tranquila. No caso das runas, foi um grato encontro, foi mágico. E eu conheci as runas nórdicas quando eu tinha 14 anos, em 97. Foi ontem, entendeu? E eu tava louca pra ir pra um lugar, pra uma cidade que chama Santo Tomé das Letras, aqui em Minas Gerais. Eu sou de São Paulo e eu era a louca, eu queria conhecer, eu precisava, como assim? Eu sou bruxa, não conheço, lá tem muita coisa legal, tem cachoeira, tem não sei aonde que eu quero fazer ritual, tem não sei o que lá. Então eu já tinha quase um cronograma lá de onde eu queria fazer ritual, onde eu queria ir e ninguém queria me levar, né? 14 anos, muito nova. Enfim, minha mãe, como sempre, fofa, que sempre me fez tudo que ela podia para me ajudar nas minhas loucuras. Ela falou, tá bom, vamos, Daniela, sua louca, vamos. Chamou uma amiga dela e nós nos enfiamos
excursão muito maluca, muito legal, por sinal, que fizemos grandes amigos e fomos lá, pegamos o ônibus e chegamos em Santo Tomé para passar o carnaval, que antigamente, gente, era diferente, tá? Era um carnaval, gente. Se é hoje, você fala, gente, como assim? Ai, carnaval, muita gente. Antigamente era diferente, não tava tão lotado, tava tudo bem. A gente alugou um quartinho lá para ficar com as meninas. Você deixava a porta destrancada, era uma outra realidade, quase uma outra vida, né? Então era tudo muito tranquilo. Eu mesma com 14 anos sempre fui muito tranquila. Então eu andava por ali com a minha mãe, às vezes sozinha. Enfim, é um lugar mágico e muito legal. E é isso. E aí tem um lugar lá que chama Pirâmide, que na verdade é um lugar, é um point, assim, que a galera se reúne e tal. E na época se tocava, fazia tipo de um luau sem praia, entendeu? Aí ficava tocando, aquela coisa. Então a gente, toda noite, basicamente, a gente ia pra lá. E eu gosto muito de entender a história das pessoas, entender a história dos lugares. Então todo restaurante que eu entrava, eu perguntava, porque tinha um quadro pintado à mão. Ah, é de vocês esse quadro? Ah, é meu esse quadro. Ai, que legal. O que que você pintou? Ah, e esse prédio é antigo, essa casa é antiga. Como que foi? Eu sou tipo a política. Eu adoro conversar e adoro conhecer histórias, pessoas e tudo mais. E aí, nesses dias de carnaval, normal, aconteceu de tudo. Dei risada, dancei, brinquei, conheci gente. Só que em todos os dias eu via um gato branco. E esse gato, ele tinha um olho castanho, mas era um olho de gente. Era um olho de gente mesmo. Não sei se vocês entendem o que eu tô falando. Não sei se já viram algum bicho que você fala, gente, é uma pessoa que tá aí dentro desse bicho, que encarnou aí, porque ele tinha cara de gente. E toda vez que eu olhava esse bicho, eu falava, mãe, olha esse gato, mãe. Aí eu puxava assunto, né? Chamava ele e tal, nem dando bola pra mim, mas passava, tipo, olhando assim, tipo, aham, tô vendo você. Sabe, uma coisa assim que realmente ele tava ali todos os dias, tipo, várias vezes por dia aquele gato tava lá. Eu podia estar em qualquer lugar de São Tomé, aparecia aquele gato. Enfim, fiz meus rituais e nananã. E eu lembro que na segunda noite de carnaval, eu vi uma moça, todo mundo dançando, um pessoal tocando violão, a gente cantando e tal. Eu olhei e vi uma senhora, cabelo bem grisalho, num canto, assim, também curtindo, mas ela tinha um saquinho na mão que ela ficava balançando e tal, pegando. Aí do nada ela parava, jogava, eram umas pedras. Eu falei, gente, o que é aquilo? Eu já queria ficar amiga da mulher. Aí eu olhei e tal, aí ela me olhou, mas me olhou com uma cara de tipo, te conheço. Foi uma coisa muito estranha, uma conexão muito legal. E aí eu não consegui mais parar de olhar pra mulher. A louca. A senhora andava e eu andava junto com ela. Aí minha mãe falou, para, que desagradável. Eu falei, mãe, não sei, aconteceu alguma coisa. Aconteceu alguma coisa, eu não consigo parar. E assim, todas as vezes que eu encontrei essa mulher em algum lugar, foi essa sensação que eu tive. Uma sensação de querer conversar, uma sensação de, sabe? A louca, tudo bem, passou. E, gente, eu encontrei essa mulher em diversas, porque assim, lá não é muito grande, e meio que todo mundo fica no centro ali perto da onde tem as lojinhas e tudo mais, então toda hora a gente se via. E ela sempre tava igual, parecia uma mulher hippie, sei lá, sabe? Esse jeito mais natural, assim, senhora, e sempre com um bendito saco na mão, balançando o saquinho lá, que não sei o que. Eu falei, quero saber o que tem dentro desse saco. Não tô nem aí. A hora que eu tiver oportunidade, eu vou chegar e perguntar. Dito e feito. Em uma dessas noites que a gente tava lá, cantando tal, lá na pirâmide, eu cheguei e falei assim, oi, dá licença, tudo bem? Eu posso sentar aqui que eu queria, na verdade, fazer uma pergunta pra senhora. Ela olhou e falou assim, pode sentar, bruxa. E o que eu tenho na minha mão são runas. Eu falei, oi? Sabe quando você fica? Eu falei, gente, como assim? Como assim? E eu sou muito transparente. O que acontece, assim, você vê na minha cara que eu gostei, que eu não gostei. E eu fiquei um pouco emocionada, porque eu falei, gente, o que é aquela. Nossa, eu falei, era essa mesma a pergunta que eu ia fazer pra senhora. Ela falou, fica tranquila. Mulheres fortes sempre carregam um saquinho com suas runas. Falei, eu sou forte, por isso que eu olhei ela, eu acho que foi, sabe, já comecei a achar que eu queria total essas runas na minha vida, já queria andar com, tipo, uma mochila, e porque eu sou exagerada, né, a intensidade. E aí eu fiquei um pouco desconcertada, porque
como que ela falou? Tudo bem que vamos combinar que bruxa reconhece bruxa, né? Mas como ela sabia que eu queria saber, entender o que ela fazia ali e tal, e aí eu fiquei um pouco desconcertada. E aí ela viu claramente que eu fiquei sem graça. Falei, ah, muito obrigada, essa era a minha dúvida. Ela falou assim, peraí, deixa eu mostrar pra você um pouquinho dessa força. E aí foi aí que ela tirou umas pedras ali, e aí ela falou algumas coisas pra mim na época que eu fiz. Nossa, devia ter ficado dormindo, né, pessoal? Em vez de ser curiosa e perguntar para a senhora por que que, enfim, foi assim, a pedra que ela tirou foi um tapa na minha cara, maravilhoso. Eu adoro tapas na cara, eu funciono muito bem com eles, mas ela falou algo na época que modificou totalmente a minha vida, em todos os aspectos. E era uma questão mesmo do caminho que eu queria seguir. Então, aí já acabou, gente, porque na hora que ela falou aquele negócio eu já me emocionei, meu signo é de água, a gente tem a casca dura, mas a gente, no fim das contas, é bem sensível, eu já fiquei meio emocionada, e aí ela já falou, me dá um abraço, a gente já se abraçou, já virou melhor amiga, na época não tinha internet, não tinha nada disso, brinco que ainda um dia eu vou voltar a encontrar aquela mulher, mas assim, foi uma coisa incrível, eu arrepio toda vez que eu falo disso, me emociono toda vez que eu falo disso. E aí, meu bem, como se já não bastasse aquela senhora falar tudo da minha vida e falar sobre as runas, quem que aparece? Quem que aparece naquele exato momento? O bendito gato branco de olho marrom. E grudou do lado da mulher, gente. Ah, não. Eu falei, ah, gente, como assim? Aí eu olhei pra ela e falei, olha, eu conheço esse gato, senhora. Eu conheço esse gato, ele está me perseguindo. Aí, gente, eu juro por tudo. Ela virou pra mim e falou assim: é ele que me traz as escolhidas, as pessoas certas, as pessoas que vão trilhar o caminho das runas, um negócio assim da magia. Ai, nem consigo lembrar direito, porque na hora que ela já falou, é ele que te escolheu, já, puf, já fiquei vermelha, já comecei a pensar um monte de coisa. Falei, nossa, que demais! Mas foi animal, foi maravilhoso. E aí eu fui pra casa flutuando. Porque aí eu conversei um pouco com ela, não perguntei o nome dela, e ela não perguntou meu nome. A gente só teve essa troca muito louca. E apareceu o gato, super amigo dela, ele nem me deu bola, porque ele realmente não estava me dando bola desde o momento que ele me viu. E eu falei, ah, posso fazer um carinho? Ela falou, pode sentar. Aí eu fui lá, o gato, tipo, não quero contatos físicos. E eu, né, fiquei na minha, fiquei até sem graça, como assim, o gato não gosta de mim, sou uma pessoa ruim, né? Não sei se vocês pensam isso às vezes. Mas, enfim, depois de tudo isso, eu agradeci, porque foi ela tirou uma pedra, sabe o que é pegar uma pedra e falar o meu caminho, todas as dúvidas que eu tava na minha cabeça, enfim, foi incrível, foi maravilhoso. Nessa época eu tava bem querendo ir pras matinê da vida, porque aqui em São Paulo era uma baladinha que era tarde, que quem era menor de idade podia ir. E eu não queria ficar fazendo ritual toda hora, é uma coisa que eu sempre falo, meu aniversário é 1º de novembro. E todo Halloween a gente tá em ritual, né? A minha família sempre tá em ritual, então eu nunca comemoro meu aniversário. E aqui sempre um feriado prolongado, todo mundo vai pra praia, vai fazer as coisas, toma um porre e eu lá fazendo ritual a vida inteira. E aí eu tava numa fase de me rebelar, sabe? E as runas viraram e falaram, você precisa se rebelar, a sua alma, o seu espírito é um espírito selvagem, um espírito rebelde. Vai, quebra a cara se necessário, e volte para o seu caminho de origem e volte novamente, enfim, e vá em direção ao seu destino. Pare de lutar contra o seu destino. Então, as runas falaram, querida, faz o que você quiser, mas faz logo para que você retome o prumo da sua vida. Levei uns anos ainda para entender e para, enfim, mas tudo que ela falou ali, além disso, fez muito sentido na minha vida. E eu sou uma pessoa que já passei por muita coisa nesta vida. E eu acredito muito que o universo, ele trabalha em sincronicidade. Eu não acredito em coincidências, sabe? E eu tenho um profundo respeito pelos sinais que o destino traz para minha vida. Quando é um sinal positivo,
é o momento que eu vou engajar mais, eu vou me empenhar mais, que eu vou me entregar ainda mais. E quando é negativo, é o que eu vou tentar modificar ou eu vou parar. Porque eu respeito muito todos esses sinais. É bem uma questão de bruxa mesmo. A gente tá vivo, né? A gente tá o tempo todo prestando atenção em tudo que também está vivo ao nosso redor. Então, isso eu aprendi com as runas. Eu aprendi a respeitar o destino, aprendi a modificar o que é necessário para que eu vá em direção ao meu destino. E também aprendi a aceitar e entender minhas derrotas, entender as minhas dores, os meus sofrimentos. Não sei vocês, mas eu brinco sempre da escorpiana, porque eu brinco que eu sou o drama em pessoa. Então, essa intensidade, ela é muito boa, mas às vezes ela atrapalha e machuca. Então, você entender o que você é, o autoconhecimento, ele é a base da bruxaria. Para você ser bruxa, você tem que ter autoconhecimento, porque o autoconhecimento é liberdade e bruxas são livres. Então, entrou um morcego lá, é bom sinal. Bruxa falando com bruxa. Eu vou falar mais devagar, tá? Enfim. Então, quando eu conheci as runas, eu nunca mais soltei. Primeiro que foi um contato muito, muito mágico, muito bonito. E ali eu sabia que eu ia buscar essas runas em algum lugar. Como eu disse, não tinha internet, não tinha nada na época. E eu fui pro quarto pensando, e assim, o nosso quarto ele era afastado do centro, onde tinha as festas e tal. E a gente tava num quartinho, um quarto mesmo, era quarto e banheiro, porque lá é tudo muito assim, mas é muito legal, sabe? Enfim, e o nosso quarto ficava na frente de uma igreja. Pra quem já foi lá, é uma igreja de pedra. Ela é toda encaixada, ela não é, né, não tem concreto, ela tá toda encaixadinha de pedra. E a gente ficou num quarto ali. E a gente ficou de trás com a igreja, que tinha um muro, assim, né? E aí eu tava lá, não conseguia dormir, eu tava muito em êxtase, eu tava num... Gente, eu tava em outro lugar, eu tava me sentindo a pessoa mais especial do mundo, o gato me escolheu, entendeu? Aí a senhora lá falou um monte de coisa, já sabia quem eu era, e sabe, essas loucuras assim? Enfim, e eu não tava conseguindo dormir. E aí eu resolvi sair do quarto e ficar na parte da frente, olhando, porque lá parece que a gente pode tocar o céu, de tão baixo que é o céu. Então eu queria ficar olhando as estrelas e curtir esse momento que eu tava vivendo. Só que na hora que eu saí do meu quarto, eu vi a senhora na frente desse muro, atrás da igreja, olhando pra mim. Aí já deu medinho, né? Eu falei, gente, e agora? Eu vou ou não vou, né? Cadê o gato? E aí eu fui até ela, lógico, e ela abriu um sorriso, ela falou, nos encontramos novamente, e eu falei, eu quero me encontrar pra sempre, porque eu sou muito empolgada, não sei se é normal. Falei, gente, eu quero encontrar com a senhora para sempre, a senhora tem uma energia incrível, a senhora mexeu comigo, com a minha vida, e em um segundo, assim, a senhora tem um olhar, assim, enfim, eu tava apaixonada por ela, queria colocar ela dentro de um potinho e trazer pra casa. Ela falou assim, mas eu tenho um presente pra você, e eu quero que você guarde com muito amor. E tá ali, tipo, atrás de mim, tava no muro, era um saquinho, que por acaso é esse saquinho aqui, é um saquinho. E aí eu tava falando com ela assim, eu virei e fiz, ai, meu Deus, né? Ai, pela deusa, ai, por Buda, por todo mundo, enfim. E aí eu virei e peguei o saquinho. Na hora que eu voltei a olhar, a mulher não estava mais lá. Aí eu já chorei, já me acabei, já falei, eu sabia que era algo divino, obrigada, deusa, obrigada, não sei o quê. E aí, eram essas runas aqui, ó, que eu tenho guardadas até hoje, que eu uso, na verdade, que é essa pedra que eu acho que é pedra sabão, não sei se dá pra ver. E era um saquinho de runas, gente. Era um saquinho de runas, eu ganhei um saquinho de runa. E eles estão aqui, eles são o meu xodó da vida, vocês não estão entendendo. E eu ganhei e guardei. Depois disso eu não vi mais a senhora. Não vi mais o gato. E hoje estou aqui conversando com vocês sobre
as runas nórdicas, e não apenas como um oráculo, mas também como uma terapia, mas também como magia natural, mas também como magia rúnica. Então, da mesma forma que essa runa mudou a minha vida, eu tenho certeza que ela vai mudar a vida de todo mundo que tá aqui. Tenho certeza. E aliás, não só que tá aqui, né? Porque quando vocês usarem para outras pessoas, isso também vai acontecer. Tenho certeza disso. Então, o que eu quero hoje, né? O que eu quero, depois de contar toda essa história por 73 horas, mas eu achei que seria interessante contar para entender como que essa magia entrou na minha vida. Porque tem gente que, e assim, gente, esse chamado, esse despertar, ele pode ser em qualquer momento da vida de vocês. Pode ser agora, que de repente você caiu de paraquedas nessa live e você falou, gente, o que é essa tal de runa? Que maluquice! Não importa como chegou, o que importa é que você chegou. E todas as vezes, gente, quem já fez qualquer curso comigo, de qualquer outro oráculo, de qualquer outra coisa, eu nunca falo isso. Eu só falo para runas. Por quê? Porque quando você você entra em contato com uma runa, você não consegue deixar de ter contato mais com nenhum tipo de magia rúnica ou de oráculo rúnico, que no caso são as runas. Por quê? As runas, elas não dão apenas... eu fiz uma lista aqui porque eu ia falar de vocês, e porque senão vocês sabem que eu vou ficar falando eternamente e não vou falar o que eu tenho que falar. Mas, cada runa... Ó, vou dar um exemplo. Tarô é um oráculo, Búzios é um outro oráculo. Existe uma deidade que responde no Búzio. O oráculo de tarô, ele já trabalha com as energias do universo. Olha que legal. E no caso das runas, quem responde são os deuses. E eles não só trazem respostas positivas, eles trazem aconselhamentos, eles trazem colo. Ora eles trazem uma resposta positiva, ora eles trazem uma resposta preventiva. Você não vai ouvir sobre a runa falando algo ruim ou destruidor. Ou ele vai te acordar, ou ele vai te dar as runas vão te dar um caminho. E é sempre um deus ou uma deusa. A energia que a gente lida com as runas é uma energia pura. É uma energia de você falar com a deidade, com a divindade. Então, quando você tá manipulando um oráculo como as runas, você não tá tipo, gente, então, deixa eu tirar uma runa aqui no churrasco com as minhas amigas. Não, as runas são sagradas. Ogã é similar, sim. Falei pra caramba, gente, então. O Ogã também, tanto que quando eu dou curso de runas e tudo, eu sempre comento sobre o Ogã, tem muita coisa parecida. O Ogã é um oráculo também com gravetos, que a gente também dá curso na escola. No caso das runas, você não vai chegar e manusear uma runa à toa, não que você faça isso com outros oráculos, mas o preparo para você fazer uma consulta de runas, ele é diferente. Como a iniciação é diferente. Como toda a sua preparação é diferente. Porque quando você chega no ponto de jogar runas, você faz parte da tradição nórdica. Você pensa igual eles, você entende a cultura deles. Você consegue enxergar as coisas como eles enxergam. Então, eles trazem essa força e eles sempre vão trabalhar com o básico, como todo oráculo, né? Ele vai trabalhar com perguntas e respostas, aconselhamentos, mas ele também vai trabalhar com o cuidado íntimo, com o seu eu interior. É muito louco, é muito legal. Então, o que acontece? As runas, a palavra runa, na verdade, significa mistério ou segredo. Então, você já olha por aí e fala, gente, se a palavra já significa mistério, quer dizer que é algo já oculto, escondidinho. Segredo, a mesma coisa. Então, a gente entende que é algo mágico, entende que é algo esotérico, que é algo que ficou guardado por diversos aspectos. Até porque sabemos que no passado, tudo que era mágico não era tão bem visto, não é mesmo? Disse a bruxa que já foi queimada numa fogueira, provavelmente, né, meu bem? Porque olha... E esse alfabeto, ele é um alfabeto também. Então, o que acontece? As runas são, podem ser pedaços de madeira, como esse daqui, podem ser, talhados
não sei se chama talhar em pedra, né? Mas tá vendo que tem um buraquinho. Aí eu tenho de metal também, não sei se vocês conseguem ver. Pera, gente, que eu pus ao contrário. É que metal brilha, né? Tenho de metal e eu tenho aqui uma de pedrinha pra vocês verem. E tem de pedra. Então, existem vários estilos de runa. E o que são as runas, né? São 24 pedras, 24, porque podem ser madeiras também, símbolos mágicos. E a partir desses símbolos mágicos, tudo acontece, meu bem. Uma runa chega a ser ligada com mais de 5 deuses às vezes. E você consegue, a partir de cada um desses deuses, absorver as coisas de uma maneira diferente. Olho de boi é legal também. Quando você faz as runas com sementes, é bem legal. Conchas eu já vi também. Então, o que acontece? Gente, uma runa, ela não simplesmente traz o símbolo. Esse símbolo significa tal. Não, ele traz uma força, ele traz deuses por trás desse símbolo, e ele combinado com outros símbolos, você consegue fazer magias poderosíssimas, poderosíssimas. Então, e assim, as runas vocês vão ver em filmes, em jogo de videogame, as runas estão em todos os lugares, porque elas são muito mágicas. E o mais legal, você pode comprar a sua runa, mas você pode fazer a sua runa. E para fazer tem tem um ritual incrível. Você faz o ritual para que caia o galho, que o galho apareça. É muito legal. Tudo é mágico, tudo é mágico. Até a pessoa mais cética do universo tem que se dobrar para a runa, porque realmente é muito poderosa, muito forte. Enfim. Então, essas runas, elas vêm com a simbologia que, numa combinação, elas trazem informações para nossa vida, elas sozinhas também trazem essas informações e nós fazemos magias a partir delas. E combinadas com outros elementos, aí se potencializa ainda mais, meu bem. Isso significa, gente, me deixa que eu tô louca, que eu quero jogar runa. Eu sou assim, eu sou louca da runa. Mas Shadowhunters eu assisti também, porque eu gosto muito de seriados que são ligados a qualquer coisa de bruxa. Eu sou a louca. Agora com o bebê tá mais difícil de assistir, mas mesmo assim eu dou um jeitinho. Enfim, então, essas runas, elas também eram consideradas um alfabeto. Mas não era um alfabeto falado, era um alfabeto escrito. Você encontra essas imagens e muitas outras gravuras, símbolos mágicos em vários locais, em pedras, em cavernas, em vários locais. Então, a gente consegue, dentro também deste alfabeto, nós conseguimos entender a nossa própria missão de vida, com o nosso nome, com a nossa data de nascimento, como uma numerologia. Então, nós temos numerologias também dentro das runas, que é diferente da que vocês estão habituadas. Os 4 elementos que a gente está habituado a trabalhar na magia, na bruxaria, aqui são outros elementos. Então, é uma magia totalmente diferente, é muito legal, é muito forte, é muito diferente. E, gente, é incrível. Então, tudo isso, pensa, junta tudo isso. É muita coisa legal. Então, hoje, quando eu falo pra vocês, gente, as runas são poderosas. Ai, a Dani, gente, eu não minto. Até porque vocês já viram, quem já me acompanha há um tempo, já viram eu falar, eu recebi um livro, não gostei, então não vou falar. Esse oráculo é legal? Mas ele é básico, eu sou comprometida com a magia, com a bruxaria, com a minha verdade, eu não venho trazendo verdades absolutas, isso é uma frase que eu falo em todos os vídeos, não trago verdades absolutas, trago um pouquinho do meu conhecimento dentro da trajetória que eu tenho de vida na arte da bruxaria, na arte rúnica, mas eu estou aberta a conhecer novas coisas, novas pessoas, novos oráculos, novos mistérios, novas culturas, tudo isso. Mas quando eu acho que alguma coisa não é legal, ou sim ou não, eu falo. Eu não sou dessas que ficam mentindo pra agradar ninguém, ou pra fazer média. Eu sou assim. Se vocês me encontrarem pessoalmente, quem já me conhece pessoalmente, é isso aqui. Não é nada mais que isso aqui. E é isso. Então, quando eu falo, né? Olha, essas runas são incríveis, elas mudaram a minha vida.
Muitos oráculos mudaram em grandes aspectos, mas isso aqui eu tô falando de uma transformação não apenas de caminhos, de tendências, de futuro. Ah, o passado foi assim, o presente, porque as runas elas vão trabalhar passado, presente e futuro. Ah, mas em outra vida, se o Deus quiser responder ou a deusa, você vai entender. Tudo que é importante você saber e necessário você saber, as runas vão te falar. Mas não é, meu bem, não é o que você quer ouvir. Entenda, não é o que você quer ouvir. Às vezes você faz uma pergunta, a runa te fala outra coisa. Você fala, mas gente, eu não perguntei isso. Aí você pergunta de novo e cai outra resposta. Aí você fala, ah, tá, não é a pergunta certa, né? Não. E é isso, é vivo. A runa é viva. Tem deuses e deusas que falam por ela. Então, dentro de cada runa, além do poder do símbolo sozinho, da combinação de todos os deuses que respondem por trás dessas pedras, dessas runas, existe ainda outros elementos que a gente pode agregar para fazer mais magia ainda. Então, quando eu falo de um oráculo rúnico, que é toda essa introdução que eu quero que vocês entendam, ela você pode simplesmente trabalhar, fazer para você. Jogar para você, porque eu gosto, eu tô com uma dúvida, eu vou lá e escrevo lá, ah, eu tô com uma dúvida, eu vou ver aqui na runa, tá? Putz, tô com um problema na minha vida, vou ver na runa e vou fazer uma magia através das runas para melhorar aquela situação na minha vida. Mas isso também vai servir para outras pessoas, então também pode servir para você jogar para outras pessoas, mas principalmente para ser uma renda extra ou para você viver disso, porque tem muita gente que às vezes não sabe como mudar de profissão, mas ama uma runa, gente, é o momento de verdade. Então, as runas, elas vão trazer o simbolismo, os símbolos mágicos, a combinação, a magia, a força dos deuses e das deusas, afirmações que você faz ligado a cada uma dessas runas, que é como se fosse um mantra, sabe? Onde você vai desbloqueando seus caminhos, você vai trabalhando o seu amor próprio, autoconhecimento e diversas outras questões, até mesmo saúde e etc e tal. Então tem a magia, tem os símbolos, mandalas que a gente consegue fazer com essas runas. Aqui até tem um símbolo rúnico aqui atrás de mim, mas também a gente combina, a gente faz a numerologia das pessoas e faz uma mandala rúnica para trazer essa força para ela. Também trazemos rezas, que a gente chama de reza para ficar fácil de entender, mas a gente chama de verbalização, né? Então temos verbalizações, cânticos e posições corporais, que eu não sei se vocês sabem, que é como se fosse um yoga com as runas, né? Então, são posições que nós fazemos com o corpo, que nós trabalhamos diversas energias, e também existe como se fosse um reiki de runas também. Então, na verdade, existe todo um sistema mágico, uma base fortíssima, nórdica, nova, para você conhecer quando você entra no mundo das runas, e eu acho que esse é o ponto mais importante. Não, então, assim, ó, vocês perceberam que eu tô há 73 horas aqui falando, e eu não tô falando simplesmente que ela faz adivinhação, que ela traz mensagens do mundo, de outros mundos, mas também ela traz mensagens do nosso mundo interior, para que o meu eu interior seja cada vez mais forte, sólido, seguro, né? Então, não traz apenas as nossas tendências futuras, a adivinhação, ela traz tudo o que você precisa. Entende? Então, vamos falar de destino? Vamos falar de passado? Vamos falar de futuro? Mas vamos falar de presente. Como você está? Então, às vezes, vocês estão com uma situação complicada e aí você tá jogando para alguém, ou tá jogando até para você fazendo uma pergunta, sempre vem o acolhimento, sempre vem a ajuda. Então, às vezes, é aí que você muda a sua vida. Que a runa, ela responde o que você perguntou, mas ela sempre vai te dar um conselho, um aconselhamento, um caminho, uma luz. Então, é o que eu sempre brinco, né? A gente não tá sozinha por diversos aspectos, e com as runas a gente tem certeza disso. Eu sempre brinco que eu tenho um colo. Eu tenho um colo real quando eu jogo as runas. Eu já cheguei a abrir runa e ficar chorando. Mas aquilo vai sendo curado. Aí eu vou fazendo a magia com as runas, eu vou me tratando, me curando. Então, ser bruxa, né?
é muito isso, é a gente saber entender os nossos ciclos, ter autoconhecimento, mas também saber se curar. A minha avó, ela não era muito doce, assim, né? Então, eu brincava e falava, tive um problema na escola na época, eu falei, é que eu pedi ajuda, ninguém me ajudou. Ela falou, sabe o que você faz? A mão que você estendeu, guarda no teu bolso e anda, querida. Anda e vai atrás, guarda no bolso e vai embora. A melhor mão que vai te ajudar é a que tá no final do seu braço, é a sua mão. Então você tem que parar de depender, porque ela falava que ela tinha um problema com contos de fadas, e eu li muito contos de fada quando era pequena. Então ela falava, para com isso, você que se salva, você que se cuida, você que se cura. Isso não é ruim, isso é ótimo, porque você também pode fazer isso por outras pessoas para que elas também aprendam a se curar. E aí com as runas isso se potencializou. Olha que louco. Não, ela era. E eu sempre fui muito de aceitar muito bem esse tipo de postura, né? Então eu acho que comigo às vezes é mais fácil assim, já fala logo e que tá tudo certo. Enfim, então as runas elas trazem toda essa força, toda essa magia. E quando você olha lá, uma runa, você fala, legal, uma pedrinha bonitinha. Mas, gente, a gente tá falando de um sistema mágico, a gente tá falando de uma cultura que vem de muito tempo atrás. Então, é o que eu sempre brinco, né? Quando a pessoa começa a conhecer as runas nórdicas, ela não aceita que falem, mas essas pedrinhas. Oi? Oi, eu queria jogar aquelas pedrinhas com você. Eu falei, eu jogo uma na sua cabeça se você quiser, querida. Não fala assim das minhas runas. Não, brincadeiras à parte, mas assim, as pessoas não estão entendendo. Aqui a gente tá falando de um deus, de vários deuses. Não é uma pedrinha com um desenho. Aqui eu estou falando com a divindade. E é ela que vai me responder e me acolher. Então, é basicamente isso. Enfim, né? Aí alguém perguntou aí, Dani, mas da onde surgiram essas runas, gente? Da onde surgiram essas loucas dessas runas? Na verdade, gente, essa mitologia, a origem, a gente poderia ficar aqui muito tempo conversando, pra gente entender tudo isso. Mas num resumo, bem resumo de live mesmo, pra não ficar maçante ainda mais, porque essa live de apresentação de primeira aula, eu não quero que ninguém saia assustado, com medo, ou muito empolgado, espero que saiam muito empolgados, né? Mas o que acontece? Existem algumas informações sobre esse surgimento, né? Mas é muito antigo, e tanto que tem alguns símbolos mágicos, por exemplo, esse daqui, que tem esses tridentes e tal. Isso aqui é nórdico, isso aqui é do ano 2, isso aqui é muito antes do ano de Cristo, né, de muita coisa. E aí algumas pessoas que trabalham na Umbanda falam, mas isso aqui é um ponto riscado de Exu, de Pombagira. Com certeza, eles usam, só que é outra coisa. A gente tá falando de um sistema mágico nórdico, que nada tem a ver com um panteão, um sistema mágico africano, né? E é maravilhoso também, gente. Meu marido, ele é sacerdote umbandista, a gente adora uma macumba, e a gente adora falar macumba, porque a gente pode falar, porque a gente é tudo macumbeiro, mas é outra coisa, né? Não é um ponto de uma entidade ou de um guia. Isso daqui, eu estou falando de vários deuses, e isso aqui tem uma força absurda, que muitos desses amuletos e símbolos rúnicos, porque também tem talismãs, amuletos que nós fazemos com as runas, que o pessoal pintava no rosto para ir para a guerra, e eles acreditavam que essa magia espantava tudo que estava no caminho, tirava tudo do caminho. Então, você ia para a guerra com a certeza de que nada ia te pegar, porque você acredita na sua magia. Entende? Então, é isso. É isso. Eu tô falando de magia rúnica, estou falando de... não é de outras, é só para deixar claro, porque senão todo mundo fala, gente, a Dani, não, eu sou bruxa, mas eu conheço diversas religiões, diversas culturas, porque eu gosto de estudar, né, eu sou aquela buscadora, mas aqui a gente tá falando de uma força que, gente, sério, real. Na questão de tatuagens, essas coisas, eu tenho tatuado algumas... esse daí, por exemplo, eu tenho uma tatuagem. Eu não vejo problema nenhum com tatuagem, desde que você tatue pelo motivo certo, né? Não adianta falar, ele é bonitinho, vou tatuar. Não, ele traz uma força de proteção gigante,
né? Eu tenho um vídeo aqui não, né? No canal do YouTube do Magia de Bruxa, entra lá que tá escrito que é de tatuagem. Eu vou ver se eu posto na semana que vem pra vocês verem. Lá eu tô falando tudo sobre tatuagem, tá? Mas enfim, voltando a falar das histórias, né, falaram dos vikings, e realmente, os vikings, eles eram poderosos, e o mais legal é que a gente volta lá no começo da nossa live, que eu falei pra vocês, eu já tô, tipo, em casa, tomando um chá com vocês, e que eu te falei, lembra, menina, que eu te contei? Tô assim já, né, mas tudo bem. Que eu falei pra vocês que a mulher olhou pra minha cara e falou, ô, bruxa, não sei o quê, toda bruxa, toda mulher poderosa, toda mulher forte, toda mulher guerreira tem que andar com um saquinho de rune e tal. Com um saquinho na época, né? Isso faz muito sentido se vocês assistirem esses seriados nórdicos e tal. A mulher, gente, ela não fica... não sei, tem alguns seriados e filmes medievais que aí o cara sai lá pra lutar, pra guerra. Aí eles entram na tribo que estão só as mulheres e as crianças e dominam tudo. Fim. Acabou. Que triste. Somos vítimas novamente de um patriarcado, somos o sexo frágil. Não. Quando a gente fala de cultura nórdica, você entrou para atacar as mulheres e as crianças que ficaram para os maridos irem para a guerra, você morre. Você não tá entendendo? Porque as mulheres são guerreiras e às vezes mais poderosas ainda e mais fortes ainda do que os homens. Não estou falando que os homens são ruins, gente, presta atenção. Aqui a gente não tá falando de gênero, a gente não tá comparando. A gente tá falando de força. A gente tá falando da mulher que é guerreira. Então, é muito legal essa força da mulher. Por isso que ela falou, a mulher forte carrega as runas com ela. Porque na dúvida consulta os deuses. Tudo consulta os deuses. Tudo pede pede o caminho, qual é o melhor caminho a seguir e tudo mais, né? Então, por isso que eu acho também uma das coisas bem legais da runa. Mas enfim. Então, algumas pessoas dizem que as runas, elas foram descobertas pelo deus Odin. É um deus nórdico, um deus super legal, da magia, também da guerra. Mas falam que ele ficou pendurado de cabeça para baixo 9 dias e 9 noites na árvore da vida, na árvore do conhecimento, que é a Yggdrasil, ou Yggdrasil, que alguns falam. Que essa árvore, dentro do panteão, dentro da tradição nórdica, ela é a base de tudo. E ele ficou lá, pendurado, 9 dias e 9 noites. E aí, até ele conseguir ter contato, descobrir essas runas, enfim. Todo um processo muito legal que a gente pode falar sobre isso depois, sim. E também tem uma outra versão. Tem uma versão do homem Odin, de um xamã que se chamava Odin e que ele trouxe para a tribo dele. Ele criou, na verdade, ele intuiu uma magia que era a magia rúnica, que veio com o oráculo rúnico, e ele é o cara que trouxe esse sistema todo. Então, existem essas duas opções. O deus Odin e o cara Odin, né? O homem Odin, o xamã Odin que trouxe, que intuiu essas runas, né? Nós acreditamos particularmente no deus Odin, né? Até porque tem os Edas, que são como se fossem poemas, né, nórdicos, que falam bastante sobre isso. Mas eu achei interessante essa questão do homem Odin, né? É muito legal, porque tem tudo a ver com essa questão mais... druida, xamã, enfim. Tanto que a gente falou de Ogã agora há pouco, que também é um outro tipo de oráculo, né? Mas, enfim, eu adoro falar essa parte do o homem Odin, fala sério, é muito bom. Mas, enfim. Então, falando das runas, são o quê? 24 pedras com uma pedra em branco, que é a runa de Odin. E essas 24 pedras, elas têm vários símbolos, que foi o que a gente conversou até agora, e eles são divididos em 3 partes, em 3 forças. E essas 3 partes são chamadas, na verdade, são 8 runas em cada parte. A gente vai fortalecer isso na próxima live, que daí eu vou colocar um desenho para vocês acompanharem, porque fica mais fácil. Então, são divididas em 3 partes, e cada uma dessas partes, você tem 8 runas. E cada uma vai representar, cada grupo vai representar
uma coisa que a gente vai falar agora. A gente tem, eles chamam normalmente, por exemplo, o primeiro grupo é chamado de 8 de Freia. Então, quem é a alicerce aí desse primeiro grupo de 8 runas é Freia, é a deusa do amor, a deusa da sexualidade, da sensualidade, não é mesmo? A deusa da fertilidade, da intuição. Então, o 8 de Freia são as primeiras 8 runas nórdicas, que vão ser o quê? Vão ser as runas da criação. Pensa que Freia é da fertilidade, ela faz o que? Ela cria, ela traz. E ela vai cuidar do quê? Do mundo material. Estamos falando de forças que dependem, mundo material, dependem dos humanos para se concretizarem. Tá, meu bem? Freia, as 8 primeiras runas, que a gente vai falar sobre as runas mesmo, elas vão aparecer na próxima live, porque aí vai ter o desenho e fica mais fácil. Porque se eu ficar mostrando aqui, vocês amanhã não sabem nem o que eu tava falando. Então, as 8 primeiras runas nórdicas são de Freia, do mundo material, do que não depende da espiritualidade, que na verdade depende dos homens para serem alcançados seus objetivos, enfim, tudo mais. Aí falamos do primeiro grupo. Segundo grupo, para não fazer assim que a gente é educadinha. Segundo grupo, tá, gente? É o 8 de Hagal. Hagal é a força da natureza. Então, a gente já tá falando de um mundo natural. 8 runas do mundo natural que simbolizam a força da natureza, dos seus elementos, que sobrepõem a vontade humana. Então, eu sempre brinco que essas 8 runas, que são do segundo bloco, da segunda turma, é do Hagal, que é a força da natureza, que significa aceita que dói menos, bebê. Entendeu? Saiu, você fala, que coisa, né, pessoal? Então, vamos entender como aceitar a situação e se sentir bem com isso, entendeu? Porque quando sai a runa, você fala, muito obrigada, de nada, estou fechando aqui as minhas runas, já entendi que eu preciso passar por isso, que é o meu destino, que eu preciso entender. Porque a gente tá habituado também a fazer consulta ou buscar oráculos para ouvir o que a gente quer ouvir. E aí, quando você recebe um tapinha na cara e fala, não, queridinha, senta aí e chora, o que for necessário, mas levanta amanhã e muda a sua vida. Porque está nas suas mãos. Essas runas são incríveis. E aí, nós temos o último bloco, né? Que são as 8 de Tyr, que é um deus das batalhas, o deus da guerra. Esse é um deus que aparece direto em jogo de videogame. Quem joga jogo de videogame, ele tá em todas, né? Tem até o... Enfim, não vou falar porque eu sou mó nerd com essas coisas, aí daqui a pouco eu vou ficar louca. Vou começar a... Enfim, as 8 de Tyr, as 8 últimas runas, estão falando do mundo espiritual. Fala da humanidade, que simbolizam a nossa conquista espiritual, o nosso conhecimento de dentro para fora, o meu eu interior. Aí eu coloquei o que aqui? Representa a luta do nosso eu por um eu maior, o nosso bem-estar inferior. Então, essas 8 runas de Tyr, quando fala do deus da batalha, você fala, ih, é treta. Não, a gente tá falando das batalhas internas, das nossas batalhas íntimas, que quando você e eu colocamos nossas cabeças no travesseiro, é dessas batalhas que eu tô falando. É de quando você não é ouvida e você se sente mal com isso, de quando alguém aponta um dedo pra você e você não sabe muito bem o que ela tava querendo dizer. Se ela tava falando dela, se ela tava falando de você, ou se foi um momento de raiva, se foi, sabe? Então, é muito importante a gente cuidar de nós mesmas, né? Realmente, quando alguém vir insultar, a gente não levar mesmo pra gente. Mas como que a gente consegue isso? Com muito trabalho, porque não é fácil. Então, as batalhas mais difíceis são as batalhas internas. São essas... as nossas nuances e a questão também, como a gente vem de uma cultura nórdica, muitas pessoas no Brasil vêm com a base de uma sociedade cristã, que tem o anjo e o capeta, né? O bicho do pé vermelho, o capiroto, vários nomes. O paganismo em si, ele não
não concebe essas forças, porque são criações cristãs. Então, o santo, o anjo mesmo, mas principalmente o santo e o diabo, ele é ligado ao cristianismo, né? Aos cristãos, islâmico cristão, judaico cristão. Nós, de paganismo, nós acreditamos na dualidade, no sol e na lua, nas duas forças que você equilibra, né? Então, a gente vem de uma sociedade, eu sempre falo isso, quem me acompanha sabe que toda hora eu tô falando isso, porque é real. O tempo todo a gente tá tentando ser a santa, o santo, porque se você não é isso, você já tá lá mais pro lado do capiroto, do diabo. Então, é muito difícil você ser julgado o tempo todo. Quando você se depara com uma bruxaria, com as runas nórdicas, por exemplo, você fica sem saber o que fazer, porque como você vai trabalhar o meio do caminho? Sim, luz demais cega, escuridão também demais cega, mas dentro da escuridão nós temos grandes potencialidades, e isso eu conheci com as runas nórdicas, que eles falam da Yggdrasil, que é a árvore da vida, que é embaixo dela, na escuridão dela, que se planta e para crescer alguma coisa. Então, é na escuridão debaixo da terra que você vai plantar para crescer. Como uma criança só vai ser gerada dentro de um útero, que é escuro também. Então, é dentro da nossa escuridão que a gente precisa trabalhar. E essas 8 runas de Tyr, elas vão ajudar a gente a lidar com as nossas escuridões. Fala sério. É maravilhoso, porque através desses símbolos nórdicos, a gente consegue fazer um tratamento gigante. Por isso que eu falo, gente, quando eu falo para ter como uma profissão e tal, é real, não é conversinha. Quando a gente fala, a pessoa que joga runa, ela é o quê? Ou ela é runemal ou runóloga. São esses os nomes. Pessoas que estudam a arte nórdica, a arte das runas nórdicas, que está no caminho das runas nórdicas. Então, quando você tem esse dom na sua mão, essa oportunidade, não é nem dom, essa oportunidade, você muda a vida de qualquer pessoa, começando pela sua. Começando pela sua, porque para fazer um curso desse, você tem que estar preparada para mudar a sua vida, porque senão você não vai mudar a vida de ninguém. Você não muda a sua, não é mesmo? Querida, aquela que já entra e fala, você mesmo, eu estou falando com você. Mas é isso, gente, real, é isso de verdade, tá? Então, esse é um dos poucos oráculos que você consegue trabalhar sombras, consegue equilibrar sombras, equilibrar luz, trazer a pessoa, cuidar de ancestralidade. Então, é um oráculo muito completo. Oráculo não, né, gente? Vocês já viram que faz muito mais do que um oráculo, né? Então, a força dessa magia, dessas runas, ela está realmente para mudar a nossa vida em todos os aspectos. E é sobre isso que eu queria falar hoje para que vocês parassem um pouco, era 1 hora, né? Mas não foi mais, mas tudo bem. Para vocês pararem um pouco e olharem para essas pedrinhas e falar, mentira, isso aí vai fazer tudo isso? Isso aí vai fazer tudo isso. É uma loucura, é uma loucura. Toda essa questão de runa nórdica, alguém perguntou, tem ligação com a bruxaria? Com certeza, somos todos pagãos, né? E a gente acredita nas mesmas coisas. A magia, ela é natural, a magia, ela vem da natureza. E, gente, esses símbolos realmente, eles vêm pra mudar a vida, enfim. Mas, em tese, é basicamente isso aí que eu queria falar com vocês. Explicar um pouquinho sobre a minha história com as runas. E também falar um pouquinho sobre as próprias runas. Não são pedrinhas. Elas são, cada uma é uma mudança de vida, uma mudança de pensamento, uma abertura de caminho, um entendimento de uma ancestralidade. Um perdão que você precisa dar a alguém, ou um auto-perdão, um auto-cuidado. É ela que vai dar 3 tapas na tua cara pra você ter amor próprio. Mas, claro, não sou eu que estou dando tapa na cara de vocês. É a runa. São os deuses e as deusas. Então, uns dão um tapinha assim de leve e outros nem tanto. Mas o que importa é que quando se trata das runas nórdicas, sempre é para melhorar. Sempre é pro bem.
Quando eu vi aquela senhora lá atrás, no começo da nossa live, que eu falei que eu conheci, que eu vi as runas, eu ganhei esse presente. Primeiro que eu amo ganhar presente, eu nunca sei reagir. Aí eu sempre brinco, né? Eu falo, ai, que bom que ela sumiu, porque eu não sabia como agradecer, porque eu fico sem graça. Coisa de gente que luta muito na vida. Eu sou uma pessoa que eu brinco que eu fui forjada na resistência. Então, eu fiz sempre o que tinha que ser feito, eu fui atrás, eu lutei, eu persisto, insistir não, mas eu persisto. Insistir é fazer a mesma coisa, não, eu persisto, eu vou, eu luto pelos meus sonhos, pelos meus objetivos. Então, quando você é assim, você se dá muito bem com as runas, mas você aprende a receber colo. Você aprende a ser cuidada, porque quando a gente é muito forte, a gente não sabe receber ajuda às vezes, né? Por quê? Porque a gente tá acostumada com aquela armadura, com aquela vida que a gente leva, né? E às vezes, gente, as pessoas também não chegam, né? Porque a pessoa fala assim, ah, mas ela aguenta. Eu sempre vou lembrar de um dia que minha mãe veio pedir pra eu fazer um negócio, falei, mas por que você não pede pro Felipe, que é meu irmão, por que você não pede pra ele fazer? Ela, porque você é mais forte. Falei, oi? E aí, por causa disso, todo mundo me dá tapa, todo mundo manda fazer tudo. Como assim? Né? Como assim? Então, às vezes as pessoas nem veem, acham que a gente não precisa de colo, acham que a gente não chora, que a gente não tem problema. E não é assim não, meu bem. Então, às vezes a gente não tem nem onde ter colo. Nós temos as runas, né? Ah, eu sei receber colo, mas eu não tenho colo? Não faz mal, as runas te ajudam. Ah, tipo, tudo bem, eu vou terminar meu casamento e vou casar com as runas. Não, gente, não é isso que eu estou falando. O que eu estou querendo dizer é que as runas podem nos auxiliar nesses processos. A dar colo, a aprender a receber colo, a entender as limitações do outro. Sabe aquele que apontou o dedo na tua cara e falou um monte de besteira? A runa consegue te mostrar que ele estava falando dele e não de você. Só que ele consegue, os deuses que vêm respondendo pela runa, eles vão te mostrar uma coisa que você vai falar, nossa, até me senti mal de ficar chateada, porque a pessoa tava pedindo ajuda. Olha que coisa louca. É isso, gente. Eu não nasci pra ser santa, não nasci pra ser certinha, muito pelo contrário. Eu adoro dar umas cabeçadas aí, errar bastante. É no erro que a gente aprende, mas no amor a gente também aprende. E a runa, ela sempre vai trazer o amor, só que ela vai trazer a verdade. Muito legal, né? Mas é isso. Bom, eu tinha preparado aqui pra vocês uma pequena grande oração pra gente fazer, pra fechar. Porque como era um primeiro contato com vocês, eu queria falar um pouco sobre as runas, vocês entenderem um pouquinho delas, né? E terminar pelo menos com algum tipo de ritualzinho. Então, deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Quando a gente chega no ponto de uma pandemia no grau que a gente chegou e a gente fica feliz e acha demais que o WhatsApp colocou uma função nas mensagens de acelerar a voz das pessoas, é que a gente tá louco, a gente tá com pressa mesmo, e eu não tô vendo a galera com pressa de viver, eu tô vendo a galera com pressa de tudo. Não espera, não respira, não olha o sol nascer, gente, vamos desacelerar. Então, eu vou fazer uma reza, uma oração, uma verbalização rápida, simples, mas para vocês entenderem um pouquinho dessa energia. Como que vai funcionar? Eu vou pedir para que vocês respirem fundo 3 vezes. Respira pelo nariz e solta pela boca. 3 vezes. Agora eu vou pedir para que vocês fechem os olhos. Vocês vão fechar os olhos e se concentrar no que eu estou falando para vocês. E vai entrando nesse mundo nórdico, nessa música maravilhosa. Fechem os olhos. Fechem os olhos. Sintam a música, sintam minha voz. Eu vou pedir para que vocês tentem, quem tem facilidade ou quem não tem, se enxerguem dentro de uma floresta. Não importa qual floresta, como ela é, que cor, o que tem nela. Só tem você,
seus pés descalços no chão, sentindo a terra, sentindo a grama, sentindo a areia, não importa. Eu vou pedir para que vocês entrem nessa floresta, fiquem à vontade, vão andando, vão caminhando, enquanto vocês ouvem minha voz. Odin, que através das runas conta a sua história, decretando a quem dar a vitória, inspiração e sabedoria e a glória na vida, vão acreditar no que ele fala, vão acreditar em suas pedras. Quem acredita nas runas nórdicas está no caminho do seu destino, da sua vitória, de inspiração e grande sabedoria, e alcança a glória e o sucesso. Já Thor, o deus do trovão, traz a sua proteção e sempre traz a certeza de que não há perigo. E se houver, nós teremos a sua intervenção. Então somos protegidas. Aí vem a Freya, junto com as runas nórdicas, que é a deusa da magia, radiante, bela. Ela vem e contagia a todos com sua beleza, com essa vontade de viver. Ela traz alegria, ela traz vontade de abraçar, de beijar. Ela faz o nosso coração se incendiar e ela semeia a nossa vida. Quando chega a Freya, a deusa da fertilidade, ela traz o sol, a força do sol, a felicidade. Ela nos enriquece de generosidade, irradiando sua força em nossas vidas. E quando entramos em contato com Tyr, o deus da justiça, da guerra, nós não vemos nada de ruim, não sentimos nada de ruim. Apenas enxergamos um incansável guerreiro que nunca erra um alvo, que rapidamente domina os seus inimigos e os tombam sobre a terra. E é Tyr que nos dá a estratégia e a disciplina necessária para vencer as nossas batalhas, para que possamos alcançar os nossos objetivos. Nerthus é a deusa da terra. Ela chega trazendo toda a natureza, expulsando qualquer tipo de crença limitante. Nos traz a nobreza, nos traz a valorização, a humildade. E ela nos traz um movimento, conhecida como uma grande correnteza, que sabe andar pelos caminhos, passa por cima como um rio ou uma cachoeira, as águas dessa nascente que vão de encontro ao mar e que nada impede que ela chegue ao mar sem se desligar da sua nascente, da sua força, da sua raiz. Sua bênção eleva por toda a natureza, traz toda a natureza até as nossas vidas. Nord, o deus da prosperidade, traz junto com ele abundância, caminhos abertos, emprego, fartura, estabilidade. De Síris, que traz o grande poder incansável do guardião do saber, nos traz as Nornes, as senhoras dos destinos, e pedem para que elas intercedam sobre a nossa vida, as nossas escolhas, os nossos caminhos, rumo ao nosso destino. Estamos, a partir de agora, em direção ao nosso destino. Que nada nos tire do nosso caminho. Que a gente tenha plenitude, saúde, amor, sabedoria, prosperidade financeira. E que todos esses deuses e deusas estejam sempre conosco. Estejam em nosso sangue, na nossa ancestralidade e nas nossas runas. Que o poder de cada um desses deuses e deusas estejam na nossa vida. Que as senhoras ancestrais
nos tragam todo o poder e toda a força necessária para que sejamos felizes, plenos, completos. Reia. Respirem fundo 3 vezes, vão voltando. Então é isso. Beijos mágicos. Muito obrigada por estarem aqui. Foi uma honra para mim. Beijos mágicos. Tchau, tchau.